O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou num povoado e certa mulher, de nome Maria, recebeu em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava preocupada com os muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitadas por muitas coisas, porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Palavra da salvação. Sentados, cantemos este refrão. Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face. Que bom que você está aqui e toma essa decisão de hoje vir ao encontro daquele que te fez, te redimiu, te ama. Que bom que nós temos essa oportunidade, esta liberdade de ouvir o Evangelho de Cristo Jesus e com liberdade nós manifestarmos publicamente a nossa fé de forma sistematizada, organizada, de forma eclesial. Muitos povos não têm esta liberdade. Muitos povos não tiveram essa liberdade. Talvez um dia nós também não tenhamos esta liberdade, não é? Porque sempre o Evangelho incomoda o mundo. O Evangelho incomoda aqueles que servem o dinheiro. O Evangelho incomoda as trevas que, assim como tramou para Jesus, continua tramando para os seguidores de Jesus. Mas porque você veio aqui ouvir o Evangelho, nós podemos cada vez mais constatar que Jesus, que venceu pela primeira e definitiva vez na cruz, agora vai dar a nós, aos cristãos, à humanidade, contemplar a vitória definitiva dos cristãos. Jesus venceu pela cruz, você também vencerá pela cruz. A sua cruz agora tem sentido por causa do sentido da cruz de Cristo. O seu sofrimento fundamenta a felicidade que, como uma edificação, está sendo construído nesta vida. Por isso, ouvir o Evangelho, celebrar o mistério da nossa fé, deve ser para nós o motivo principal, o projeto de felicidade. Só em Cristo Jesus você pode ser feliz, não há outro projeto feliz. Quando fala-se por aí no mundo, na sociedade, de felicidade, fala-se de parcialidade, fala de momentos passageiros. O Evangelho fala da felicidade perene,
E veja, hoje está falando de duas mulheres felizes, Marta e Maria, que fervorosamente esperava a visita daquele amigo, Cristo Jesus. As duas eram importantes para Jesus. As duas amavam Jesus de coração sincero, cada uma com uma identidade específica e única, assim como você deve ter a sua identidade específica. Não há outro você no mundo, nunca houve e nunca haverá. Por isso, a sua vida e a sua missão é única e exclusiva, como foi de Maria e Marta. Marta vacila um pouquinho, porque no momento de receber Jesus, ela queria trabalhar. Isso não diminui ela diante de Maria, mesmo que Jesus elogiou Maria. Maria escolheu a melhor parte e nunca lhe será tirada. Você hoje também faz essa escolha, especialmente os nossos apóstolos que vão se consagrar. Marta e Maria se consagraram cada uma na sua identidade, na sua aptidão, no seu dom específico, para servir Jesus amando de coração sincero e encontrar nelas sempre um refúgio agradável. Outra pessoa que também hoje celebramos e que serviu muito como descanso de Jesus foi São Benedito, o Negro. Em quase toda a sua vida serviu na cozinha do seu convento. E mesmo depois que se tornou superior do seu convento, o exerceu esta função com permanente humildade e intensidade, como um cordeirinho reparador. Mas nosso foco bem específico aqui como modelo de chegar a Jesus, hoje muito particularmente também, dia de Santa Faustina Kowalska. Nascido em 1905, entrou para o convento em 1920, morreu em 1938. Olhar para a identidade de Faustina nos ajuda bastante. Sabe por quê? Ela teve identidade e liberdade o suficiente para decidir com autonomia o projeto e a vontade de Deus para ela. E viveu profundas alegrias da sua escolha. A terceira de 10 filhos, se não me engano, quando já aos 18 anos, a família pobre percebeu e disse à mãe que queria ser religiosa. Mãe e o pai não concordavam, nem falavam no assunto. Com 19 anos, ela estava dançando um baile. E no meio desta dança, Jesus se mostra para ela chagado e a exorta dizendo: Faustina, até quando você vai me trair? Tocada por esta palavra de Jesus, no dia seguinte, ela sai da casa dos pais com a roupa do corpo. Perguntou para Jesus, na ocasião, na noite, no seu quarto, o que ela deveria fazer. Aliás, foi numa igreja, perguntou, saiu do baile, foi na igreja, perguntou a Jesus o que é que ela deveria fazer para cumprir a vontade dele. Ele disse: vai a Varsóvia, que lá você vai ingressar num convento. Simples, né? Saiu caminhando, sem pedir permissão para os pais. Mas como assim? Está desonrando os seus pais? Aqui tem um detalhe que a gente precisa parar um pouquinho. Porque o mandamento de honrar os pais deve ser seguido. Como é que Faustina sai de casa sem dar satisfação aos pais? Porque ela tentou conversar com os pais sobre a vocação. Os pais eliminaram esta possibilidade. Os pais não deram abertura. Jesus se mostra a ela, claro, interiormente, e diz para ela ir.
Então, o fato dela deixar os pais aqui significa a virtude da identidade. A igreja está em crise de identidade. As pessoas, os cidadãos, os cristãos estão em crise de identidade. Por causa dos projetos de sistemas regionais e agora se consolidando numa dimensão global de projetos político-econômicos arbitrários, tendência para socialismo e comunismo, cerceamento sempre mais da igreja, vai fragmentando a sociedade e destruindo e lesando a identidade das pessoas. Deixa eu falar um pouco baixo aqui, senão o padre Tiãozinho vai me fazer perguntas e eu não consigo responder. Nossa sociedade está coletivamente sendo um pouco alienada por esse sistema. Como precisamos despertar? Sabe que esses dias eu li que uma pessoa aí num desses outros países da América queria se casar com uma árvore. Minha Nossa Senhora, esse mundo está se tornando um pouco Sodoma e Gomorra. Outros comentários de pessoas que querem se casar com seu animalzinho. Fora de órbita. Pessoas sem identidade, sem base antropológica, sem afeto do ninho familiar, recai nesses absurdos e a gente acha normal e diz que não pode ter preconceito, preciso respeitar a pessoa. Tá certo, respeito a pessoa, mas digo que a atitude dela é absurda, improcedente, contra a antropologia, contra a fraternidade. Nem preciso chegar nas leis da igreja, né, Padre Tião? Contra as leis da natureza, não cabe. Amo a pessoa, me esforço para isso, mas digo a ela que está fora de órbita. Santa Faustina tinha clareza do que queria. E aí, chegando em Varsóvia, bateu na porta dos conventos, ninguém aceitava. Aí as irmãs da Misericórdia, de Maria, até esqueci o nome aí, depois a Viviane corrige e me ajuda. Disse para ela: vamos te aceitar, desde que você pague os custos do seu ingresso. Ela foi trabalhar de doméstica, ganhava o seu dinheirinho, depositava na conta do convento. 1 ano pagando o seu ingresso, para depois ser aceita. Entrou, ingressou com 20 anos, final 20, 21 por ali. E algumas semanas dentro do convento queria sair. Falei: ai, não é isso que eu quero. Procurou a madre para dizer: madre, ó, tô indo embora. Não encontrou, se retirou para o seu dormitório. E ali novamente teve essa percepção interior de Jesus chagado. E ela perguntou: Senhor, quem te faz sofrer tanto assim? Jesus respondeu a ela: Faustina, se você tivesse saído desse convento, eu iria sofrer deste nível. E aí a gente fica pensando: Deus falando, isso é alienação. Não, isso é uma coisa séria. Deus fala conosco, deve ser estranho se Deus não falar com você. Das suas formas mais diferenciadas, Deus se revela e fala conosco todos os dias. Fala com você todos os dias. Faustina teve uma particularidade, teve esse viés místico, com locuções interiores e de forma mais contundente, conversava com Jesus. Por isso, gosto de dizer das alegrias de Faustina, que depois, nos anos seguintes, especialmente do ano 1931 a 1938, convivia com Jesus no jardim. Que fascinante as alegrias de Faustina, poder sentar com ele e conversar. É claro que era uma experiência particular, quem estava ao redor dela não via essa cena, mas ela vivia isso. As alegrias de Faustina são fascinantes.
Aí ela tomou a resolução de permanecer neste convento, até quando começaram depois estas aparições mais intensas de Jesus, pedindo que ela fosse a sua secretária, a secretária da Divina Misericórdia, e ensinando pessoalmente a ela todas as formas e meios de devoções. As 5 formas de devoções, se vocês quiserem saber quem não é apóstolo, perguntem para os apóstolos aqui. A Viviane, o culto à imagem de Jesus, que ele pediu para Faustina fazer. Ela, através do seu diretor espiritual, conseguiu um artista que o fizesse, está ali, né? É a forma que ele se apresentava a ela. Depois a novena da misericórdia, depois o terço da misericórdia, depois a hora da misericórdia, e mais um aí me ajuda. A festa da misericórdia, as 5 formas de devoções. Os nossos irmãos que vão se consagrar hoje e os que já são consagrados estão assumindo também este meio devocional de manifestar no meio de nós, na igreja, no mundo, este jeito de ser de Faustina, que foi a primeira que encontrou este carisma. É bom entender que a consagração, ela não é o suprassumo da fé. A nossa consagração, tem várias consagrações por aí, todas saudáveis, desde que seja católica, claro, né? Mas nós precisamos entender que a nossa consagração maior, primeira, fundamental, que nos torna homens e mulheres novos, é o batismo. E a partir do batismo, então, as outras consagrações são o meio de viver o nosso batismo. São pedagogias de viver o batismo. São reforço do batismo. São confirmação do batismo. As consagrações que temos são um fragmento diante da grande montanha que é o batismo que nos leva a Deus. Mas vocês, mais do que uma mera consagração, assumem um estilo de vida dentro deste movimento, o apostolado eucarístico da Divina Misericórdia, com as suas também, as suas obras de misericórdia corporais e espirituais, sempre ligados à Santíssima Eucaristia e à presença real de Jesus no nosso meio. Estava conversando ali com o Padre Sebastião e falando sobre isso. Nós precisamos, graças a Deus, está chegando um tempo de purificação da igreja. E este ano de 2021 é o tempo do discernimento, de quem realmente quer ser de Cristo ou quer ser do mundo, quer servir a Jesus ou quer servir o sistema. Precisamos resgatar a clareza e a genuína identidade eclesial. Porque se nós falarmos por aí que houve um sacrilégio, uma profanação eucarística, nós temos pouca preocupação. E escutamos longos discursos dizendo: o sacrilégio é deixar o irmão passar fome. Sim, tudo bem. Mas o ponto imediato e primário e fundamental não é o humano, não é a criatura, é o Criador, é o divino. Só vou servir o irmão quando eu fizer uma experiência com o Criador. Só vou divulgar a redenção quando eu acreditar e assumir na carne a redenção que Jesus me trouxe. E esta inversão de valores internos por alguns personagens que não são desta instituição, cabeça de outra instituição, dentro desta, espalhando confusão entre os cristãos, e a gente também se deixa levar. Eu não sei, Padre Sebastiãozinho, se dentro da igreja tem
políticos paramentados, se tem ateus paramentados, não sei, não estou menosprezando outras instituições. Estou dizendo que se eu entro para essa instituição, devo fazer jus ao que ela me ensina. E a gente sequer fala mais nisso. A inversão do culto ao humano tem crescido demasiadamente em detrimento da queda do culto à divindade, ao Criador. Até onde vamos com isso? Graças a Deus, que a igreja está no limiar da sua purificação e da recuperação genuína da sua identidade. Parece que vocês estão dizendo, o que esse padre está falando? É verdade, porque isso a gente não escuta por aí. Quando escuta, a gente fica confuso. E alguns vai dizer, se ver essa pregação que está sendo gravada, vai dizer, esse padre alienado. Claro, que vai atrapalhar quem quer, aqui nessa instituição, trabalhar contra. Não sei se tem outras figuras com a cabeça de outras instituições infiltrados nesta. Não sei. Eu sei que nós precisamos e carecemos de clareza. Apóstolos eucarísticos da Divina Misericórdia. É isso que nós esperamos de Cristo Jesus e é isso que vocês estão se comprometendo em fazer, se apresentando a Jesus. A missão de vocês não será impossível e nem será pesada demais, será feliz. E vocês devem participar um pouco das alegrias de Faustina, disponibilizando-se a Jesus para que Ele tudo faça. Nós só precisamos nos disponibilizar a Ele. E Ele com sua graça nos sustenta para que em nós faça a sua obra e através de nós possa lançar luz ao mundo. E assim, como instrumentos nas mãos de Jesus, dando tudo de nós, no sentido de nos esforçarmos. Temos tão pouco, mas o pouco que temos, damos para Jesus continuar redimindo a humanidade, como o Cordeiro Supremo, mas também com cada cordeirinho que cada apóstolo se faz, oferecendo-se, reforçando o trabalho de Jesus de remir e redimir a humanidade. Que possamos crer sempre mais, e como Jonas na primeira leitura, com certeza cada apóstolo teve uma resistência de dizer sim, mas disse, como Jonas teve uma resistência de dizer sim, disse e foi instrumento de Deus para converter Nínive, capital da Babilônia, pela pregação, pela consagração de uma pessoa. Quantos se consagram hoje, Viviane? 10. Deus converteu Nínive, que precisavam 3 dias para atravessar, com 1, imagina com 10. Quanto não fará em nossa Londrina, em nossa comunidade, na igreja e no mundo, porque a sua dedicação de fé atinge toda a humanidade, porque você é instrumento de um Deus onipresente, que se dá ao mundo através de seu Filho Jesus, encarnado, crucificado e ressuscitado. Amém.